Shalom, irmãos! É muito bom a gente estar aqui para estudar um pouco mais da Palavra de Deus. E neste momento eu quero convidá-los a orar comigo, pedindo que o Senhor nos fale através da sua palavra e logo em seguida nós já daremos início à nossa aula. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais este momento de podermos estudar a Tua santa palavra, a Tua preciosa palavra. E eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor me use para trazer aquilo que o Senhor quer às vidas daqueles que estão assistindo. E te peço em especial que este sermão proferido pelo próprio Jesus, o Sermão do Monte, que será trazido à luz durante todo esse tempo desse módulo, eu te peço que ele venha impactar as nossas vidas, que nós possamos aprender com o Mestre Supremo, com aquele que tem toda a autoridade, Jesus, e fale aos nossos corações através deste sermão. Em nome do Senhor Jesus, amém. É muito bom a gente falar um pouco mais da Palavra de Deus e nós estamos iniciando um novo módulo que se chama Acima das Expectativas. Esse novo módulo trabalha o ensino de Jesus no Sermão do Monte. Este ensino está descrito nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E eu quero desde já desafiá-los a lerem esses 3 capítulos, porque isso vai auxiliar muito na compreensão e também na aplicação de tudo aquilo que nós vamos expor. Então, estude, leia, participe também. Você pode participar ou pelo YouTube ou também pelo Hangouts Meet. Qualquer dúvida é só entrar em contato com as nossas redes sociais e nós já disponibilizaremos o link para que você possa participar conosco. Então, venha, participe, desfrute desse ensino maravilhoso de Jesus. Irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida, muitas vezes nós podemos pensar e perceber que nós estamos vivendo abaixo daquilo que nós sonhamos um dia, aquém de todas as nossas expectativas. Nós, quando somos jovens, sonhamos, idealizamos várias coisas para o nosso futuro com relação às diversas áreas da nossa vida, mas muitas vezes nós nos frustramos e não conseguimos realizar sequer metade destes sonhos, metade daquilo que nós pensamos. Isso é de maneira generalizada, não só no ambiente cristão, mas em qualquer ambiente que você for, você vai perceber isso. Prova disso é que no ano de 2019, dos 15 livros mais vendidos, dos 15 best-sellers mais vendidos, 15 livros eram sobre autoajuda. Ou seja, todos os 15 livros eram sobre autoajuda. Por quê? Porque as pessoas sentem necessidade de trabalhar sua vida pessoal, sua vida financeira, e tudo isso é amparado por um sistema de autoajuda que está sendo muito utilizado pelos escritores e tem sido alvo dos livros mais vendidos, tem se tornado os livros mais vendidos dos nossos dias. Por outro lado, nós temos uma profissão que é conhecida como a profissão do futuro, que é o coaching. E o coaching tem também o objetivo de nos auxiliar naquilo que nós temos nas nossas maiores necessidades, nas nossas maiores dificuldades em todos os âmbitos da nossa vida, seja saúde, lazer, vida familiar, social, espiritual, financeira, todos os aspectos da nossa vida. O coaching é alguém que quer nos ensinar a trabalhar e viver de acordo e ter uma vida abundante em tudo aquilo que nós temos. Não quero desmerecer nem os livros de autoajuda, nem mesmo essa profissão que tem sido a profissão do futuro, mas quero enfatizar que quando nós vivermos o que Jesus ensina no Sermão do Monte, muito mais do que atingir as nossas expectativas, nós vamos nos surpreender porque vamos estar além dessas expectativas que nós mesmos colocamos sobre a nossa vida.
E o Sermão do Monte é um sermão de tamanha importância que nós podemos ver vários líderes espirituais de outras religiões utilizando esse estudo como base para o seu ensino. Por exemplo, Dalai Lama, líder do budismo tibetano, ele escreve um livro que se chama Dalai Lama Fala sobre Jesus. E nesse livro tem vários ensinos de Jesus que ele aborda, mas ele dá uma ênfase muito especial ao Sermão do Monte, tamanha importância que esse sermão tem. Um professor hindu chamado Stanley Jones, em determinado momento ele diz: o Jesus do dogma eu não entendo, mas o Jesus do Sermão do Monte e da cruz eu amo e me sinto atraído por ele. Um líder islâmico fala: quando lia o sermão, eu não podia conter as minhas lágrimas, quando ele lia o Sermão do Monte. Este sermão tem tido influência para além dos meios cristãos, além do meio evangélico que nós conhecemos. Mas é claro que nós não podemos desassociar o Jesus do Sermão do Monte, o Jesus da cruz, do Jesus sobrenatural, dogmático e divino que aparece em todo o Novo Testamento. Nós não podemos separar porque é a mesma pessoa e Jesus cumpre o que ele fala no Sermão do Monte durante toda a sua vida. Então, os relatos do Novo Testamento falam sobre Jesus cumprindo o que ele expõe no Sermão do Monte. Nós devemos nos lembrar também que o Sermão do Monte não é autoajuda. O Sermão do Monte é algo que nos ensina a viver para Cristo, nos ensina a viver para honrar o nome do nosso Senhor Jesus. Então, não entendam o Sermão do Monte como um texto de autoajuda, por favor. E este sermão cristocêntrico, que tem Cristo como centro, exposto por Cristo, mas tendo Cristo como centro deste próprio sermão, ele nos ensina a viver acima das expectativas. Agora, uma pergunta que tem sido feita por vários teólogos, várias pessoas que já estudaram o Sermão do Monte. É possível viver plenamente o que o Sermão do Monte ensina? Essa é uma pergunta muito importante, mas eu diria que não é feita da forma correta. A questão não é se eu consigo viver como esse sermão ensina, mas que quanto mais me aproximo do que este sermão ensina, maiores são as evidências da graça de Deus em minha vida. Quanto mais eu pratico aquilo que está descrito no Sermão do Monte, mas eu percebo que a graça de Deus tem atuado na minha vida para que eu possa realizar todas essas coisas que o Sermão do Monte nos ensina. Ou seja, viver acima das expectativas jamais vai produzir em nós um sentimento de superioridade. Pelo contrário, o senso de humildade em reconhecer o agir maravilhoso de Deus em nossas vidas. Sobre o título, nós vamos entender um pouco por que nós abordamos esse título, colocamos esse título no sermão. Este sermão ele traz um grande contraste entre a vida do discípulo cristão, daquele que segue os ensinamentos de Cristo, com aqueles que não são cristãos, aqueles que não conhecem ao Senhor. Mais especificamente, no contexto da época, o contraste entre o judeu, que seguia a Cristo, e os gentios, que não eram judeus, e as nações pagãs, mas também um contraste entre aqueles que seguiam a Cristo e aqueles que seguiam o ensino religioso da época, predominantemente liderado pelos escribas e fariseus. Escribas eram os mestres da lei, aqueles que estudavam a lei para poder ensiná-las. Os fariseus eram considerados os piedosos, aqueles que buscavam praticar com muito rigor todos os aspectos da lei. Eles, apesar de serem piedosos e buscarem
cumprir os aspectos da lei, eles viviam por uma vida extremamente legalista, uma vida que simplesmente se baseava na lei, mas não na graça do nosso Senhor Jesus. E uma lei que ia muito além do ensino de Moisés, mas ia também para uma tradição dos anciãos, uma tradição que abordava muitas leis além da que Moisés tinha ensinado, além do que Deus exigia do seu povo. Ou seja, eles viviam uma vida também não de acordo com o que Deus queria para o seu povo, ok? Mas esse contraste nós vamos tentar entender o que é exatamente esse contraste. O contraste é que os gentios ou o sistema religioso da época gostaria que a gente vivesse de uma maneira, e essa era a expectativa. E o que Jesus vai ensinar é que nós vivamos acima dessas expectativas, além do que há de expectativas sobre qualquer pessoa. Então, por exemplo, os gentios e as nações pagãs entendiam que nós deveríamos amar ao próximo. Isso era um entendimento de todos. Eles acreditavam realmente que deveríamos amar ao próximo. Jesus quer que a gente vá além das expectativas e que, além de amar o nosso próximo, nós amemos também o nosso inimigo. A expectativa dos gentios era que a gente cuidasse dos nossos próprios interesses. A expectativa de Jesus, viver acima das expectativas, significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Expectativa dos gentios, dê a carta do divórcio quando necessário. A expectativa, viver acima das expectativas para o nosso casamento é um casamento de fidelidade e compromisso que se estende por toda a vida. Então nós vemos que há uma expectativa e Jesus quer que vivamos acima dessa expectativa. Já com relação ao sistema religioso da época, a expectativa dos fariseus e escribas era que orássemos nas sinagogas e nas praças para que todos nos vissem. Jesus quer que oremos em secreto. A expectativa dos fariseus era dar esmolas e divulgar a sua atitude, falar, olha, estou contribuindo, estou ajudando. A expectativa de Jesus, viver acima das nossas expectativas, é que a mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. A expectativa dos religiosos era que eles jejuassem e mostrassem um rosto cansado e com fome, para que todos percebessem que eles estão jejuando. Jesus nos manda lavar o rosto para que somente o nosso Pai que nos vê em secreto saiba disso. Ou seja, Jesus quer que nós não vivamos de acordo com a expectativa do mundo, mas que nós superemos essa expectativa e vivamos de acordo com o que Deus quer de nós. Isso é viver acima das expectativas. Outra pergunta, o sermão é relevante para hoje? O Sermão do Monte é relevante para hoje? Irmãos, especialmente nesses dias de pandemia, nós temos tido a notícia de que aumentou imensamente o número de divórcios. Nós vemos que aumentou a violência doméstica. Nós vemos o dinheiro e o poder determinando as atitudes políticas, empresariais, até mesmo as boas ações são dominadas pelo interesse, pelo dinheiro, muitas vezes, nem sempre. O aumento do ódio e da ira, será que a gente tem percebido isso? Basta a gente ver a história de George Floyd nos Estados Unidos, que foi morto por um policial que por 8 minutos o asfixiou com o joelho em cima do seu pescoço, simplesmente por ele ser negro. Então nós temos visto o ódio e a ira se tornando aparentes através do racismo. Então pessoas matando, maltratando e ignorando por puro racismo. Por outro lado, nós vemos pessoas que em protesto contra esse racismo destroem propriedades, roubam e fazem tudo isso em nome do combate ao racismo. Tudo isso é o ódio sendo instaurado na sociedade. E nós vemos então que este sermão é extremamente relevante, extremamente importante para a nossa vida ainda hoje. E Jesus quer que nós sejamos
discípulos radicais que vivam acima das expectativas, que vivam radicalmente aquilo que ele nos ensinou. Então, que vivamos acima das expectativas pessoais, das expectativas que os não cristãos têm sobre nós e da expectativa que até mesmo os religiosos têm sobre a nossa vida. Então, o Sermão do Monte vai nos ensinar a ser igreja dentro do nosso ambiente eclesiástico, dentro da nossa própria igreja, mas também ele vai nos ensinar a ser igreja também fora deste ambiente eclesiástico. Ou seja, aonde nós estivermos, nós somos igreja em missão. Aonde quer que estejamos, nós somos a Igreja de Cristo que está em missão na Terra. E esse é o tema do nosso ano, ser uma igreja em missão. Eu sou igreja em missão. Irmãos, essa é uma introdução do que o Sermão do Monte diz. Lógico que nós vamos ver os ensinamentos de maneira bem mais detalhada, mas hoje nós vamos também abordar o tema principal dessa aula, que é autoridade acima das expectativas. Isso está nós vamos ler os versículos 1 e 2 do capítulo 5 e os versículos 28 e 29 do capítulo 7. Os dois extremos do Sermão do Monte. E vamos falar sobre uma autoridade que é acima das nossas expectativas. Eu vou ler primeiro os versículos do capítulo 5, versículos 1 e 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Ok, este é o início do Sermão do Monte. Os 4 versículos, tanto os 2 primeiros do capítulo 5 como os 2 últimos do capítulo 7, eles são uma intervenção do narrador. É o narrador entrando na história e mostrando aquilo que está acontecendo. De certa forma, esse narrador é onisciente, porque ele sabe tanto o que Jesus está ensinando, como também os comentários que são feitos a respeito do ensino de Jesus. E é importante que a gente saiba que esse narrador, ele se dirige principalmente ao povo judeu. Por se dirigir especialmente ao povo judeu, as palavras são escolhidas com muito cuidado para que esse povo entenda exatamente o que ele está querendo dizer. Assim como as atitudes de Jesus ao iniciar este sermão são propositais para que todos vejam e entendam, compreendam o que ele quer realmente trazer além do seu sermão. Então é muito importante que a gente se atente para esses 2 primeiros versículos e os 2 últimos do capítulo 7. Mas a gente vai abordar inicialmente os 2 primeiros versículos. Então, o que acontece é que Jesus vê a multidão e os seus discípulos se aproximam para escutar o que está sendo pregado. A multidão ouve o que está sendo pregado, mas o ensino é dirigido principalmente aos seus discípulos. Então, o que a multidão ouve são muitas palavras bonitas e impactantes, mas nem todos querem segui-la e servir ao Senhor de acordo com essas palavras. O que os discípulos entendem é que Jesus está os chamando para um discipulado radical, viver uma vida radicalmente debaixo do ensinamento de Cristo, debaixo da compreensão do que ele está ensinando e da prática em nossa vida daquilo que ele nos ensinou. Então, a primeira parte é para mostrar essa diferenciação. Jesus está ensinando para os seus discípulos, mas a multidão também está ouvindo. Jesus se assenta e os discípulos se aproximam. É muito interessante essa atitude de Jesus, porque ao se assentar, Jesus estava usando a posição rabínica de ensino daquela época. E o fato de ter discípulos mostrava que Jesus era um rabi, um mestre, um legislador, alguém que interpretava a lei. Então, quando Jesus se assenta e os seus discípulos o cercam, a multidão olha, esse é um rabi, esse é um mestre,
e ele tem os discípulos, ele está ensinando os discípulos. Vamos ver o que ele tem a dizer. Então, só este primeiro momento, Jesus está mostrando que ele tem a autoridade de um rabi, ou um mestre, ou de um legislador. Uma autoridade para ensinar e tem os seus discípulos a serem ensinados. Mas o que mais destaca para mim nesses primeiros versículos é o fato de Jesus ter subido em um monte para trazer esse ensino. Por que é tão importante isso? Quando nós nos lembramos da saída do povo do Egito, eles passaram pelo deserto e em determinado momento, Êxodo 19, eles param em frente a um monte, o monte de Deus, o monte Sinai. E neste monte, Moisés sobe para receber as tábuas da lei e ensinar o povo. Então, Moisés era um mediador entre o povo e Deus, Deus e o povo. Só que em Êxodo 19, Deus delimita um perímetro para que ninguém passasse daquele local, exceto Moisés. Já nesse sermão, Jesus também sobe a um monte, assim como Moisés, mas ele, de maneira diferente, as pessoas se achegam até ele. Eles podem se achegar até Jesus e Jesus passa a ensiná-los. É muito gostoso a gente ver isso e entender que Jesus é hoje o nosso mediador, que Jesus é aquele que intercede por nós junto ao Pai, que Jesus é o nosso sumo sacerdote, Jesus também é aquele que nos ensina através do teu Santo Espírito habitando em nós. Então é maravilhoso nós podermos ver que a figura de Moisés já não é mais necessária, porque nós temos Jesus como o nosso sumo sacerdote. Não há mais um véu que causa separação entre nós e Deus. Nós temos livre acesso ao Pai. É maravilhoso a gente perceber isso já no início do ministério de Jesus, já no início desse sermão. Então Jesus é ali o novo Moisés. É o novo, e aquele monte é o novo Sinai, o novo local de ensino, o novo local em que Deus fala com o seu povo. E ali há uma nova essência da lei. E a gente precisa entender que não é uma nova lei. Jesus veio para cumprir a lei, não para desfazê-la, não para deixá-la de lado. Mas o que Jesus quer é devolver a essência da lei. Não viver como aqueles mestres vinham ensinando há tanto tempo, mas ele quer mostrar qual que é a essência da lei para que o povo entenda realmente a lei de Deus em sua essência. Então, neste primeiro momento, Jesus está mostrando a sua autoridade ao povo. Então esses dois primeiros versículos são para que Jesus demonstre que ele possui autoridade. E agora eu vou ler os versículos 28 e 29 do capítulo 7, que eles nos mostram a multidão reconhecendo a autoridade de Jesus. Então os versículos 28 e 29 dizem o seguinte: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O que eles estão mostrando é que eles reconhecem em Jesus uma verdadeira autoridade que os escribas não tinham. E quando nós vemos isso, nós vemos primeiro a autoridade de Jesus como mestre, que é justamente como ele está se colocando ali perante o povo. Jesus assume o direito de ensinar a verdade absoluta. Olha, eu estou ensinando o que é a real verdade. E Jesus, sendo judeu, o seu ensino era diferente do ensino judaico, dos padrões judaicos. Jesus interpreta a lei de Moisés, mas ao mesmo tempo ele mostra que essa lei não é de Moisés, é de Deus. Então já causa uma grande diferenciação daquilo que os judeus ensinavam.
Jesus é capaz de dizer de quem é o reino dos céus, quem deve receber misericórdia, quem é filho de Deus e quem herdará a terra. Isso está exposto nas bem-aventuranças, que nós vamos estudar logo em seguida, nas próximas aulas. Então, Jesus está mostrando uma autoridade diferente da autoridade dos escribas. Mas, para a gente entender um pouco melhor, os escribas tinham a sua autoridade baseada nos ensinos de outras pessoas, no que eles liam a respeito da lei, o que outros falavam. Então, eles eram extremamente fiéis à tradição que eles tinham recebido. Eles citavam autores, pessoas que estudavam a lei. E é interessante que os escribas eles sempre usavam: olha, vocês ouviram o que os antigos falaram, mas o meu mestre fala. E aí ele começa a expor aquilo que o mestre dele fala. Exemplo, Paulo, que foi foi instruído aos pés de Gamaliel. Então, Gamaliel era o rabi de Paulo, ele que ensinava o que Paulo deveria aprender. Então, se Paulo fosse escrever sobre os seus ensinos, ele falaria o seguinte: vocês ouviram o que os antigos falaram, Gamaliel, porém, fala, e aí ele explica qual é o que Gamaliel está explicando. Com Jesus é diferente, porque Jesus traz autoridade para ele, não para aqueles que ele tem que citar. Então Jesus fala: vocês ouviram o que os antigos falaram, eu, porém, vos digo. Jesus está assumindo toda a autoridade daquilo que ele fala. Ele tem autoridade para dizer, ele tem autoridade para ensinar em seu próprio nome, não em nome de outras pessoas. Jesus tem também mais autoridade como mestre do que os próprios profetas do Antigo Testamento, porque o que os profetas falavam? Assim diz o Senhor. Jesus não precisa dizer assim diz o Senhor, porque Ele é o Senhor e Ele ensina, Ele pode transmitir as suas palavras. Então, há uma grande diferença entre a autoridade que Jesus tinha como mestre e tanto escribas como profetas. E é importante que a gente veja isso, irmãos, porque, e aí eu me incluo nessa categoria, nós que ensinamos e que somos pessoas que pregam, expõem a palavra de Deus, nós não temos uma autoridade própria, inerente a nós. Não, a nossa autoridade sempre deriva das Escrituras e sempre deriva daquele que habita dentro de nós. Ou seja, toda autoridade vem do Espírito Santo que está dentro de nós e nos instrui através de sua palavra. Ou seja, tudo o que eu ensinar não é aquilo que eu acho. E se eu assim o fizer, eu estou fazendo de maneira incorreta. O que eu devo ensinar é o que a palavra de Deus diz sobre determinado assunto. Irmãos, eu gosto muito de uma música dos Arrais que diz o seguinte, que a verdade está no assim diz o Senhor e não no eu acho que. É uma verdade muito grande, porque a autoridade está no que a palavra de Deus nos ensina, não no que nós pensamos a este respeito. E nós, como pregadores e aqueles que expõem a palavra de Deus, nós muitas vezes citamos pessoas, citamos autores que interpretam e que falam sobre a palavra de Deus, e não há demérito nenhum em fazer isso, mas nós sempre partimos do que a Bíblia ensina. Sempre devemos partir do que ela ensina para que haja uma real autoridade naquelas palavras que nós trazemos. Mas o texto vai mostrar também que Jesus, além de ter uma autoridade como mestre, ele tem uma autoridade como o Cristo, o Messias, aquele que deveria vir. E no versículo 17 do capítulo 5, Jesus fala o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir.
Jesus não está falando simplesmente que ele veio cumprir o que está escrito na lei, cumprir todos os desígnios da lei, mas ele veio cumprir o que a lei falava sobre ele. Ele veio cumprir o que os profetas falaram sobre ele. Ou seja, Jesus não era simplesmente um profeta, ele era o cumprimento da profecia. Jesus ali não estava reivindicando para si a autoridade como profeta, ele estava reivindicando a autoridade como o cumprimento da profecia. Ou seja, ele é o Messias, o Cristo, o Deus encarnado. Toda essa autoridade ele tem porque ele é Deus. Mas, irmãos, ele também tem autoridade como filho de Deus, como Senhor e como juiz. O final do Sermão do Monte, os versículos 21 e 23 do capítulo 7, dizem o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Primeiro, ele está falando que as pessoas os chamarão de Senhor e ele realmente é Senhor. Então, ele está assumindo para si a autoridade como Senhor. Ele está assumindo para si a autoridade como Filho de Deus, porque ele fala que aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, não é qualquer pai. O Pai que está nos céus, que é o Pai dele, que é Deus, o Deus Pai, que é aquele que está no céu. Então, Jesus também tem essa autoridade como Filho de Deus. E ele também tem autoridade como juiz, porque se lemos os versículos 22 e 23 também do capítulo 7, fala o seguinte: muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca os conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus, ele tem autoridade como juiz para falar, olha, vocês não são bem-vindos nesse reino, vocês praticam a iniquidade, vocês não pertencem ao reino de Deus, ao reino dos céus. Jesus tem essa autoridade também como juiz. E a autoridade como Deus. Jesus, durante o seu sermão, ele assume a autoridade de que ele é o próprio Deus. Então, quando nós lemos Mateus 5, os versículos 11 e 12, o final das bem-aventuranças, nos diz o seguinte: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Ou seja, Jesus está falando, olha, bem-aventurados quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Ou seja, por que os profetas foram perseguidos? Foi por causa do nome de Deus. Então Jesus está colocando a mesma semelhança ali. Assim como perseguiram os profetas, assim também eles vão perseguir vocês por causa do meu nome. Ou seja, os profetas foram perseguidos por causa do nome de Deus, eles também serão perseguidos por causa do nome de Deus na pessoa de Jesus. Mas, irmãos, é muito bom quando a gente ouve falar dessa autoridade maravilhosa de Jesus, mas é maravilhoso quando a gente vai para o final do capítulo do livro de Mateus e a gente vê no capítulo 28 Jesus falando: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus é aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele tem toda a autoridade sobre as nossas vidas e ele, com toda essa autoridade, ele nos delegou a
ir, proclamar as boas novas, pregar o evangelho, fazer discípulos, ensinar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, obedecer a tudo o que ele ordenou. Essa autoridade Jesus recebeu e ele nos delega essa tarefa. E mais do que isso, ele fala: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse Jesus que nos ensina todas essas coisas também é o mesmo Jesus que estará conosco em todos os momentos. Ele tem toda a autoridade e aquele que tem toda a autoridade está dentro de nós, nos dando autoridade, nos delegando para que possamos cumprir a sua missão. Ele nos delega para realizar aquilo que ele deseja para a humanidade, para as nossas vidas. Ele nos delega com a função mais importante que alguém pode ter, que é pregar o evangelho, fazer discípulos, levar filhos espirituais ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então desfrutem daquele que tem toda a autoridade e que habita dentro de vocês, que habita dentro de nós, para que nós possamos viver uma vida acima das expectativas, viver debaixo de uma autoridade que também está acima de todas as expectativas, que é a autoridade de Jesus. E é isso que eu gostaria de deixar aos irmãos. Que Deus os abençoe e na semana que vem nós voltaremos e traremos uma nova aula sobre o Sermão do Monte. Continue acompanhando. Deus os abençoe.